Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nosso Rei, nosso Senhor, Ele ressuscitou dentre os mortos. Aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, todos os domingos, nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E hoje em especial, aqui na Remanescente, nós vamos celebrar o dia de Pentecostes, a concessão de graça do Santo Consolador sobre a igreja cristã, para consolá-la, para capacitá-la, levar avante a pregação do Evangelho. Mesmo em dias difíceis, o Espírito Santo está conosco para que nós possamos cumprir a missão de levar o Evangelho aos confins da terra. E nós da Remanescente estamos levando o Evangelho aos confins da terra através da plataforma do YouTube. Você seleciona aí até o idioma que você quer ouvir a mensagem cristã. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia, assim diz aquele que é santo, verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fariseus da sinagoga de Satanás, aos se dizem judeus e não são, mas mentem, sim farei que venham adorar, prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque desse atenção à minha exortação à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conservo o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito traz orientações para a sua igreja em um período específico de muita perseguição. E a igreja de Cristo, ela é hostil a esse mundo. Ela é hostilizada neste mundo, no mundo jaz do maligno. Então logo houve a queda do homem no jardim e a expulsão dos benefícios daquele jardim. Houve uma condição de queda, e a condição de queda é algo terrível. Somente a obra redentora do Senhor Jesus Cristo e a ação do Espírito Santo sobre as consciências humanas para persuadi-lo a se voltar agora para Deus. Numa condição biológica agora muito mais difícil, seria a aproximação do homem em sua condição, em sua degradação, para se aproximar de Deus. E aí nós vemos a importância do Espírito Santo. O diabo faz ao longo de toda a história, ele, além de criar paródias do Messias, todas as religiões pagãs primitivas e até os dias de hoje, eles têm protótipos de Messias. E também acerca do Espírito Santo. Vemos até pseudo-denominações unicistas que não acreditam na doutrina da Santíssima Trindade. Se negarmos a doutrina da Santíssima Trindade, negamos que o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, efetuou a expiação por cada um de nós na cruz do Calvário. Se negarmos que o Espírito Santo é Deus, fica complicado, pois é o único ser divino que pode persuadir as nossas consciências do pecado, do erro, do que é errado, do que é injusto. É Ele que nos leva à santidade, Ele nos traz a percepção da santidade. Imagine que esses, a quem muitas seitas chamam de energia, ou força ativa, ou criatura, ou uma obra, um espírito criado, é esse que perscruta tudo o que há na mente do Altíssimo. Ou seja, o Espírito de Deus não é criatura, não é uma energia involuntária, uma energia sem sentimentos. Não, Ele é o próprio Deus. E ao longo da história da humanidade, ao longo da história do povo de Deus, do povo escolhido, Ele realiza os seus sinais. O propósito de Deus, desde a queda do homem até os dias de hoje, Ele tem convocado os homens, mulheres, tem convocado famílias
tem levantado os seus agentes para levar a pregação do Evangelho. E sem o poder do Espírito Santo, esse Evangelho não chegaria aqui. Estamos vivenciando períodos que foram profetizados, pois foi Joel, um dos primeiros profetas, a predizer acerca do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. No capítulo 2 de Joel, do verso 28 em diante, ele fala acerca disso, e ele já associa em poucas palavras ali a descida do Espírito Santo e do juízo iminente, do grande e terrível dia do Senhor. O juízo para aqueles que resistiram à obra do Espírito Santo pela exposição da palavra de Deus. Por isso precisamos do Espírito. Eu até tremo todos os domingos eu estou aqui na plataforma do YouTube pregando a palavra de Deus. E eu sei, não estou mentindo, a dor de barriga que é dar à luz as mensagens, pois o inimigo peleja, como eu disse. O inimigo, ele cria paródias, falsas doutrinas, falsas denominações pseudo-cristãs para negar e omitir acerca da realidade do Espírito Santo. Não é fácil colocar os nossos sentidos à disposição do Espírito Santo, é uma tarefa dificílima e requer das nossas vidas compromisso. Imagine que pessoas que desperdiçaram o Espírito Santo. Veja o exemplo de Sansão. Deus tinha um propósito todo especial. Sua mãe era estéril, mas o Espírito Santo operou milagrosamente para que ela pudesse conceber de Manoá aquele que haveria de ser uma espécie de redentor. Mas veja, com todo o poder que o Espírito Santo lhe concedeu, veja uma vida negligente e os dons foram desperdiçados. Somente lá, depois de cego, exercendo ali as funções de um jumento, rodando uma pedra de moinho, é que ele se arrependeu, seus cabelos cresceram, e ali na casa do inimigo, Sansão, pelo poder do Espírito Santo, cumpre uma grande obra na Jihá, derrotando os inimigos do povo de Deus. Veja como Davi, quando pecava, como ele sentia medo, ele percebia, ele que recebeu a unção como rei, tinha unção, ele era um privilegiado naquela época, pois somente no Antigo Testamento, reis, sacerdotes, juízes, profetas, tinham o privilégio de ter o Espírito Santo, e Davi como rei, ele dizia, não retires de mim o teu Espírito. Veja que ele pecou, mas ele em arrependimento, ele suplicava em primazia, o perdão dos seus pecados, e não retire dele o Espírito Divino, o Ruach Elohim, o Espírito de Deus. Em especial, gostaria de estar lembrando aqui o grande evento da Torre de Babel. Veja que se levantou uma espécie de gigante, um dominador, caçador de seres humanos. Não era simplesmente um caçador de presas para se alimentar, não, era um caçador de seres humanos chamado Nimrod. E ele tinha um plano, um projeto de dominação global em sua época. Para alguns estudiosos, teólogos e historiadores cristãos, ele é o pai do globalismo, que é esse sistema que está se efetivando em nossos dias, dominar as populações globais, romper com as fronteiras e o nacionalismo das nações, dominar sobre todas as pessoas. Pesquise e você verá, veja o prédio da União Europeia, União das Repúblicas Socialistas Europeias. Veja ali o prédio, parece uma Torre de Babel. O projeto não foi concluído porque o Espírito Santo, o Trino Deus, desceu e destruiu aquela torre, impedindo esse projeto de dominação, confundindo as línguas, separando a todos ali em etnias pela diversidade de línguas. No dia de Pentecostes que nós estamos comemorando hoje, houve o quê? Houve agora a capacitação do Espírito Santo sobre aqueles que perseveraram em oração. Aqueles que creram na ressurreição do Senhor Jesus Cristo também testificaram a sua ressurreição dentre os mortos. A esses foi concedida a capacitação de variedades de línguas para que pudessem levar avante a pregação do Evangelho. Veja que o Senhor Jesus Cristo, após ressuscitar dentre os mortos, durante 40 dias ele aparece aos discípulos
e ele traça ali orientações muito importantes. Não que ele já não tivesse dito isto antes, lá em João capítulo 14, no 16, ele trouxe orientações. Nos 4 evangelhos encontramos o Senhor Jesus Cristo trazendo orientações das etapas do seu plano de salvação, em especial falando da conspiração, da traição pela qual ele sofreria. Mas em João é mais específico porque ele fala de Paráclito, um consolador igual a ele. Eles não estariam sós. Os apóstolos seriam revestidos de poder, seriam revestidos da presença de alguém igual ao Senhor Jesus Cristo, em pé de igualdade, outro consolador como eu, concedendo diversidades de dons e com a finalidade de consolar, de edificar, porque se estamos pregando a verdade, sofreremos injustiças como o Senhor Jesus Cristo sofreu a injustiça. E nós temos que estar preparados para sofrer essa injustiça. Precisamos de consolo e de orientação pelas pancadas que a igreja haveria de receber e tem recebido até os dias de hoje. Abro aqui um parênteses, dê uma olhadinha no Instagram e vejo que os nossos irmãos na Nigéria, no Congo e outros países africanos ali na Ásia estão sofrendo pelo testemunho e pela pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente pelo poder do Espírito Santo. A igreja precisa do Espírito Santo. Ela precisa de motivação. E nesses últimos dias, pois vemos diversas profecias se cumprindo, o projeto Nimrod está se concluindo. Preste atenção, esteja atento. As teias de globalismo estão se espalhando. Projetos de dominação e cerceamento estão se perpetuando, se completando nesses dias. E nós temos que estar atentos, porque não fazemos parte do reino deste mundo, fazemos parte do reino do Senhor Jesus Cristo. E somente os selados pelo poder do Espírito Santo vão entrar nesse reino, farão parte deste reino. Você precisa do Espírito Santo para abrir os seus olhos, ampliar a capacidade dos teus sentidos para que você enxergue, você veja a verdade e conhecereis a verdade vos libertará. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o Espírito do Altíssimo, o Santo Consolador que nos foi concedido nesse dia de Pentecostes. Esteja atento aos nossos cultos aí nas plataformas, no ITF, Instituto Teológico Filadélfia, no canal da Remanescente Cristã Filadélfia, no canal da Missionária Dora. Nós vamos estar aí gravando todo o culto, trazendo mensagens e estudos nesse dia acerca dessa data tão importante, nesta festa judaica do dia de Pentecoste. Para nós cristãos, nós comemoramos a descida do Espírito Santo para a capacitação da igreja do Senhor Jesus Cristo, para que ela cumpra a sua missão. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, eu te louvo pela graça do poder do sangue do Senhor Jesus Cristo em seu sacrifício. Eu te louvo pela presença do Espírito Santo nos capacitando. Eu te louvo, Senhor Jesus Cristo, porque este Espírito Divino nos consola, nos capacita, nos dá força, nos motiva. Trata as nossas feridas, Senhor Jesus Cristo. Dá-nos força, motivação, revigora-nos. Em nome do Senhor Jesus Cristo te suplicamos nesta manhã. Pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, teu castigo nos trouxe a paz. Ó Santo Espírito, vela em cumprir essa palavra em nosso viver. Trata com os nossos corações, meu Deus. Trata agora, queima, dissolve toda enfermidade, amargura de alma, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Santo Espírito, queremos ser selados para fazer parte do teu reino. Senhor Jesus Cristo, com fogo do teu Espírito, expulsa, afugenta agora todos os espíritos imundos contrários à pregação e à expansão do Evangelho. Queima, afugenta, afasta todo mal. Queima, dissolve toda enfermidade. Afasta, taca fogo na cara do capeta, em nome do Senhor Jesus Cristo. E nessa manhã, a Remanescente Cristã Filadélfia adora e exalta ao Deus Altíssimo, adora e exalta ao Senhor Jesus Cristo, adora e exalta ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adora, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Comemore conosco aqui na Remanescente Cristã Filadélfia o dia de Pentecostes.